Comecemos com oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que tu nos concedes. Muito obrigado, ó Deus, por todas as dificuldades, lutas, como também por todas as vitórias. Porque a tua palavra nos motiva, nos orienta, em tudo dai graças. E precisamos aprender dar graças nas lutas e dificuldades. Não é fácil, mas com a tua graça o conseguimos. Senhor, os alunos que não puderam ou não poderão estar presentes em nosso meio, possa a tua boa mão ser estendida sobre eles, ajudando-os, abençoando-os, dando vitória nas suas dificuldades, limitações e imprevistos que tiveram. Aos que estão presentes, que a tua mão também seja com cada um de nós, nos abrindo a mente e o coração, para recebermos com muita propriedade a tua santa palavra. Muito obrigado. Continua conosco, continua nos falando, nos ministrando através desta matéria que com certeza já está trazendo um grande impacto na nossa fé, na nossa convicção e na nossa esperança de que Cristo está prontinho para regressar. Muito obrigado. Entregamos tudo aos teus cuidados, agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa eu dar aqui uns rápidos avisos. Alguns alunos ainda, se não estou enganado, não são muitos, alguns alunos não, infelizmente, não me entregaram ainda o trabalho de homilética, na opção número 2. Meu desejo não é prejudicar e não ver ninguém prejudicado, então eu me vejo obrigado esticar por mais uma semana. Então, eu vou até postar no final da aula de hoje, né? Porque esse trabalho ele é comum tanto a turma de quinta como a turma da terça. Então, para quem não entregou o trabalho de homilética, que é a opção 2, certo? Eu vou esticar, não era suposto eu fazê-lo, mas vou fazer para não haver, obviamente, prejuízos, né? Porque até aqui nenhum de vocês da turma da quinta-feira tem saído no prejuízo e eu não gostaria que aqueles alunos que ainda não entregaram venham sair no prejuízo, entendeu? Alguém está me entendendo, gente? Então eu vou esticar uma semana a mais, dia 21. Então você que não entregou o trabalho de homilética, né, que é fácil, são aquelas duas folhinhas, né? Você faz a consulta na apostila, fotografa e envia para mim, pronto, já está resolvido. Totalmente, não é prova, entendeu? Eu estou facilitando o máximo, porque eu sei que para alguns essa matéria, por ser de natureza técnica, ela criou uma certa dor de cabeça. Então, eu sei que alguns de vocês pegaram bastante, ou a maioria pegou bastante a compreensão das diferenças dos sermões, né, temático, textual e expositivo, mas eu sei que para montagem, para alguns ficou um bichinho de sete cabeças, né? Um polvo, né? Cheio de tentáculos. Mas eu não quero dificultar a vida de ninguém, né? Uma vez que pelo que eu entendi, já aprenderam, então eu vou facilitar ao máximo, é o que eu estou fazendo, tá bom? Então, prorrogação da entrega do trabalho de homilética de 14 para 21, tá? Aí, passado do dia 21 já fica complicado. Se você não entregar, você vai ficar sem nota nessa matéria e não vai, consequentemente, poder passar. Outro aviso, como na semana passada eu estava muitíssimo resfriado, não tinha nenhuma condição de dar aula, eu estava com muita febre, corrimento nasal, eu peguei uma virose daquelas de dar gosto, que eu não gostei, mas dá gosto. Me deixou bem baleado, bem baleado. Não estou 100%, mas graças a Deus 85% consegui me recuperar, de maneira que a gente vai ter que esticar somente uma aula à frente, né? Então, o módulo 3, que era suposto terminarmos no dia 7 de novembro, vamos terminar no dia 14, para não ficar nada a desejar, porque a matéria exige, né, com que tenhamos estes 5 módulos, aliás, as 5 aulas por cada um dos 3 módulos. Quero levar vocês à página de número 24. Página de número 24. Não temos lido, obviamente, a trajetória da apostila, mas nós temos seguido a trajetória dos slides. Quantos conseguiram salvar os slides? Vamos ver aqui. Eu acredito que todos conseguiram salvar os slides. Se alguém ainda não conseguiu salvar os slides, me deixa saber que eu mando os mesmos no seu privado, tá bom? Mas que todos tenham os seus slides. Então, tenha aí a sua apostila aberta, por favor, na página 24.
Nós vamos estar falando hoje sobre o toque das trombetas e o derramar das taças da ira de Deus. Estamos ainda então dentro da tribulação e grande tribulação. Vou colocar na telinha os nossos slides. Isto. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Ok. Quantos estão enxergando os slides? Vamos ver, alguém me dá um sinal que está enxergando? E obrigado, irmã Aline, ela está enxergando. Josevaldo, isto. Então, por gentileza, está em espanhol. Creio que vocês já perceberam, né? Que alguns desses nossos gráficos, infelizmente, eu não consegui, não tenho disponível em português, né? Mas não é muito complicado para você entender, né? Isso aqui nós extraímos de uma Bíblia que nós temos, né? Uma chamada Bíblia de la Profecia. E esta Bíblia, ela é riquissimamente ilustrada. Eu não conheço em português uma Bíblia dessa natureza. Se o dia que aparecer, eu deixo vocês saberem. É uma Bíblia excelente, excelente. Eu nunca tinha visto uma Bíblia dessas características. É a primeira vez, né? Eu ganhei de presente há alguns anos. E ela é riquíssima em muita informação e muitos gráficos. Vocês estão vendo aí na telinha, né, a trajetória da tribulação, né? Lembrando que tribulação, teológica e biblicamente falando, é o período de 7 anos que Deus vai tratar principalmente com a nação de Israel. Segundo, vai tratar com os ímpios. E terceiro, vai tratar com os crentes que eventualmente ficarem neste período de 7 anos. Esse período de 7 anos ele é dividido em duas partes, né? A primeira metade de 3 anos e meio, que bíblica e teologicamente é conhecida como tribulação, ou primeira metade da tribulação. E a segunda parte da tribulação, aí sim, bíblica e teologicamente, ela é chamada de grande tribulação. Por que esse nome grande e não dentro dos 7 anos? É verdade que muitas tragédias se abaterão sobre o planeta Terra em todos os 7 anos seguidos, mas a coisa vai ficar simplesmente desesperadora na segunda parte dos 3 anos e meio finais. E por isso que tem este nome de grande tribulação. Mas nós estamos agora, já saímos da abertura dos 7 selos, e agora vamos para as 7 trombetas e para as 7 taças que serão derramadas. E aí fazem parte do período da grande tribulação. Vamos fazer uma rápida abordagem das 7 trombetas, que são: a primeira trombeta vai ser marcada por granizo, fogo e sangue. A segunda, uma montanha ardendo. A terceira, uma estrela que vai cair do céu e ela se chama absinto. A quarta trombeta vai marcar pelo sol que será ferido. A quinta, por uma praga de gafanhotos. A sexta, por uma praga de cavaleiros. E a sétima trombeta vai indicar que Cristo reina. Eu serei obrigado a fazer uma rápida leitura dentro da apostila, né? Porque a apostila ela resume bem e dá com bastante consistência a descrição destas 7 trombetas. Aqui está. Primeira trombeta na apostila. Danos a terça parte da terra, das árvores e das ervas verdes, que é o que nós falamos ali no gráfico, né? Vai cair muito granizo, fogo e sangue, e, consequentemente, isso vai gerar um dano à terça parte da terra, das árvores e das ervas verdes. É o que está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. A segunda trombeta, eu estou evitando de momento ler os textos, né, porque eles estão aqui bem claros, né, para não ficar uma coisa cansativa e ficar, consequentemente, lendo a apostila, mas só estou fazendo menção dos eventos com um pouquinho mais de detalhes. A segunda trombeta vai ser danos à terça parte do mar, por causa de uma montanha, não é, que será lançada ardendo em fogo, e essa montanha vai trazer um dano tremendo à terça parte do mar, como diz aqui o texto do Apocalipse, né? E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios, ou seja, 33% de toda a fauna
marítimas morrerá e 33% de todos os navios que estarão circulando no planeta vão sofrer danos. Esta é a consequência da segunda trombeta. O texto grego indica a palavra meteoros, ou seja, será definitivamente um meteoro que vai se lançar dentro da Terra e cairá no mar e vai provocar esse tremendo dano. A terceira trombeta vai ser uma estrela. Aí a palavra não é stauros, né? Porque a palavra grega para estrela é stauros, mas a palavra grega do texto original é meteoritos, um pouquinho diferente de meteoros. Meteoritos aí seria um meteoro em proporções menores, só que implica que ela vai ser amarga, né? Porque ela se chama absinto. Se acredita que poderia ser um meteoro carregadíssimo de plutônio ou argônio, né? Que segundo a tabela periódica, se você consultar na química, o argônio e o plutônio em contato com a água cria um amargor insuportável. Então vai ser um material radioativo no meteoro, um meteorito carregadíssimo de um material radioativo que vai trazer danos à terça parte dos rios e fontes das águas, né? Como diz aqui o texto de Apocalipse 8, 10, 11. E o nome da estrela era absinto, né? A terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, ou seja, a 33% da fonte de águas do planeta vai ser danificada, ou seja, a potabilidade, a água potável do planeta vai ser afetada em seus 33%. A quarta trombeta vai haver danos à terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Aqui eu vou ler esse texto de Apocalipse 8, 12 e 13, que ele é bem interessante, está aqui na apostila. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas. Olha que interessante, né? 33% do Sol vai ser afetado, 33% da Lua, consequentemente, vai ser afetada, e 33% das estrelas vai ser afetada, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. Acredita-se que vai ser um tremendo eclipse e vai ser simultâneo, né? Pela descrição do texto grego, acredita-se que vai ser um enorme eclipse, tanto do Sol como da Lua. A NASA, se você pesquisar, já detectou que nos próximos 7 anos eles ainda não conseguiram precisar a data, não tem ainda a data, mas eles sabem que de hoje a 7 anos vai ocorrer um eclipse, tanto do Sol como o da Lua, ao mesmo tempo. E isso é muito raro, é raríssimo. A última vez que isso aconteceu foi no ano de 1096, quando os normandos, né, invadiram a atual Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Os normandos são tribos nômades que vieram da Escandinávia e invadiram em massa a Grã-Bretanha em outubro do ano de 1096. Consequentemente, há uma lenda, né, dentro do misticismo, que o fenômeno dessa invasão havia sido marcada por um eclipse tanto do Sol como da Lua ao mesmo tempo. Mas a NASA, repito, ainda não tem a data exata de quando ocorrerá este eclipse solar e da Lua. É muito raro. Se você pesquisar, em 1500 anos só aconteceram registradamente 4 eclipses, tanto do Sol como da Lua, ao mesmo tempo. Então, é considerado algo muito raro nos anais da astronomia. E a NASA, então, está aguardando fazer cálculos mais precisos para dizer o dia e a hora exatos nos próximos 7 anos, quando vai ocorrer este estranho fenômeno. Então, vai muito de acordo com
a descrição da quarta trombeta. A quinta trombeta, ela é muito curiosa, porque é um tormento de gafanhotos. Eu vou ler esse texto muito interessante. Olha o que diz Apocalipse 9:1-6. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm escorpião da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, e nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na frente o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É o texto de Apocalipse 9:1-6. Esse é um texto que, por estranho que pareça, desculpe, gera uma curiosidade enorme, e ele é um texto um pouquinho difícil de ser corretamente interpretado. Então, vamos lançar a mão aqui das ferramentas da hermenêutica e da exegese e vamos interpretá-lo da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui, ó, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Veja só a simbologia. Estrela que do céu cai sobre a terra. Há muitas interpretações, como um outro meteoro, um terceiro meteoro ou um meteorito, mas aqui essa interpretação cai por terra, porque se você observa o que diz na continuação, já nos dá a chave da interpretação, ó. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E, o, e do poço do abismo. Observa que o texto fala 2 vezes. Poço do abismo. Se você quiser anotar aí, a boca, a entrada do Tártaro, que é o inferno que hoje abriga os anjos caídos, anjos poderosos, né? Que se uniram à revolução de Lúcifer lá no passado com a tentativa de deporem o Senhor Jesus Cristo do seu trono, né? Como nos ensina Ezequiel capítulo 28 e Apocalipse, e Isaías capítulo 14. Repita Ezequiel 28 e Isaías 14. Então a gente aqui já está descobrindo do que se trata. Então, esses gafanhotos não são literais. Estamos usando a hermenêutica para dar a correta interpretação a esse difícil texto. Alguém está anotando comigo? Então, esse poço do abismo é o Tártaro, é o inferno, porque a Bíblia nos ensina que há 3 tipos de infernos, né? O Hades, no grego, e Sheol, no hebraico, que é chamado de sepultura ou inferno temporário, onde estão hoje as almas dos ímpios. Temos o Tártaro, que ele é dividido em abismo e poço do abismo, que é o mesmo lugar onde Satanás será encarcerado, será aprisionado durante o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. E lá no poço do abismo estão encarcerados, estão manietados, né, um conjunto enorme de anjos caídos, os quais foram seduzidos por Satanás lá atrás, no passado da eternidade, antes mesmo da criação do homem, né, de Adão e de Eva. E temos o terceiro inferno, que na esfera atual do tempo Cronos não existe ainda, que é o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, vai ser a segunda morte, o inferno definitivo. Mas entenda, no plano da eternidade, os 3 infernos são existentes, tanto o Hades, como o Tártaro, como o Geena. Mas no plano do nosso tempo, né, do Kairos, no tempo humano, o Geena ainda vai ser criado, ou seja, vai ser criado depois do estabelecimento do trono branco. Isso é bastante interessante. Então, essa quinta trombeta vai abrir a boca do abismo, permitindo com que um número enorme desses anjos caídos venham à Terra para trazer um tormento inigualável que nunca o planeta Terra viveu. E aqui diz que esse tormento vai ser tão intenso
que os homens vão buscar a morte, mas a Bíblia não dá muitos detalhes, que eles não vão conseguir encontrar a morte, né? Tem sido levantadas várias especulações, né? Que alguns vão tentar suicidar-se, não vão conseguir, alguns vão tentar dar um tiro na cabeça, não vai acontecer nada. A Bíblia não nos dá detalhes, é bem curioso e ainda este texto é um pouco enigmático, não temos ainda uma plena e completa interpretação. Temos aqui a sexta trombeta. A sexta trombeta é a matança da terça parte dos anjos. E é bem interessante, né, que a quinta e a sexta trombeta têm uma certa conexão. Acompanhe que o texto que a gente vai ler, nós somos obrigados a ler esse texto, porque é outro texto também um pouco difícil de interpretarmos. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos juntos do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, os que eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Com essas pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava nas bocas e nas suas caudas. Porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, 13 a 21. Vamos lá, vamos procurar interpretar da melhor maneira possível este texto. É outro texto bastante difícil. Tá com papel e caneta aí para você anotar, a menos que você queira acompanhar no vídeo, aí você fica à vontade. Ok. Quatro pontas do altar de ouro. Qual é a interpretação mais plausível e mais coerente dentro do plano bíblico? Acredita-se que aqui João estava tendo uma visão do tabernáculo original que está lá no céu. E essas quatro pontas do altar, sem dúvida nenhuma, há a possibilidade que seja a Arca da Aliança, a Arca do Pacto, não é? E geralmente a Arca da Aliança é o sinal da propiciação, da mediação entre Deus e os homens. Lembram-se que no tabernáculo terrestre, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ali espiava, né? Perdão, aspergia o sangue do cordeiro ou da ovelha sacrificada sobre as quatro pontas que estavam exatamente no altar, ou seja, sobre a tampa da Arca da Aliança. Então, acredita-se que seja a Arca da Aliança, ainda que a Bíblia não dá uma descrição completa, plena, mas as quatro pontas do altar de ouro infere essa ideia que poderia ser o que possa ser a Arca da Aliança. Outra coisa que nos chama a atenção são a soltura, ou é a soltura desses quatro anjos. Aí voltamos de novo, né? Esses quatro anjos são os anjos, são parte dos anjos caídos, e acreditamos que dentro da descrição sejam uma hierarquia altamente poderosa. Tanto que ela está presa, ou estava presa, ou se foi mantida presa, junto ao rio Eufrates, ou seja, ali na área da Mesopotâmia. Coincidência ou não, a área da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, é o lugar onde floresceu o Jardim do Éden. Agora, o que mais chama a atenção que ao serem soltos esses quatro anjos perigosíssimos, eles vão incitar um exército, tem várias traduções que dizem um exército de 200 milhões de soldados. Eu não sei se a sua Bíblia tem essa tradução, 200 milhões. Quem de vocês tem essa tradução aí? 200 milhões. Alguém tem essa tradução ou não? 200 milhões. Apocalipse 9, 13 ao 21. Quem tiver, me deixa aqui saber, por favor.
que não são todas as Bíblias que têm essa tradução, 200 milhões. Apocalipse 9, 13 ao 21. Até agora ninguém se pronunciou, então provavelmente na sua tradução não está aí os 200 milhões. O Josevaldo tem, perfeito. Alguém mais? Tem na sua tradução? Irmã Angélica Freire, perfeito. Quem mais tem essa tradução de 200 milhões? Não são todas as Bíblias, tá bom? Mas é importante deixar claro que aí o Orsino tem, perfeito, obrigado, Orsino. Então, esses 200 milhões seria o número. Aí você vai me perguntar, na atualidade de hoje, quem são eles? A Bíblia aqui está dando a descrição, não sei se você se lembra, né? Ó. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, jacinto e de enxofre. Lembra-se que nós falamos já em aulas anteriores? Essas são as cores da República Popular da China, ou da China comunista. Então, aqui não temos dúvida que se trata do exército chinês, que vai estar se levantando na Batalha do Armagedon para a destruição da nação de Israel, juntamente com as nações árabes, 22 nações árabes. Mas observe que ainda estamos na sexta trombeta, porque a batalha do Armagedon vai alcançar no derramamento das taças da ira de Deus, ou seja, é um preparativo que a Bíblia não dá detalhes, mas vai tomar meses, meses. Mas aqui no toque da sexta trombeta já começa a se movimentar o exército chinês, né? Que aí dá o seu número, 200 milhões. Mas é interessante assinalar que Mao Tse-tung, em setembro de 1961, você pode pesquisar esse dado, ele declarou que a China já tinha, né, o chefe do Partido Comunista ali naquela época, que a China já tinha um exército montado de 200 milhões de soldados. Então esse número está se remontando a 1961. Mas imagine então hoje. Né? Acredita-se, porque a China ela é muito fechada, ela é muito hermética para liberar certas informações, mas acredita-se, né, tanto a OTAN como o Departamento de Guerra dos Estados Unidos acredita que o exército chinês hoje esteja rondando entre 500 a 650 milhões de soldados. Cerca de 65% da população da China estaria arrolada como soldados, né, como parte do seu poderoso exército que vai marchar contra a cidade de Jerusalém na Batalha do Armagedon, que, repito, esta batalha vai acontecer dentro da grande tribulação, mas pela descrição da sexta trombeta, observe-se então que começa aí os movimentos desta batalha que poderá se desenrolar dentro de um período de meses ou até mesmo anos, né? Isso não é difícil a gente entender, porque hoje estamos vendo aí, né, a guerra de Rússia e a Ucrânia já se degringolando mais de 2 anos, correto? Então, não é difícil a gente entender que os movimentos da Batalha do Armagedon poderão transcorrer no período de meses ou até de alguns anos, né? Mas lembrando que a grande tribulação, a tribulação tem a sua totalidade num total de 7 anos. A sétima trombeta, isso aqui é Pastor, bastante. Sim, por favor. eu tenho uma pergunta aqui, talvez seja até assim, meio besta, mas eu tenho essa pergunta. Esses quatro anjos, eles são esses anjos que caiu junto com o diabo ou não? Vamos a Apocalipse capítulo 12. Vamos só para refrescar a mente de alguns de vocês. Alguns já devem saber, outros possivelmente passaram um pouquinho desapercebidos. Apocalipse capítulo 12. Já lemos esse texto, mas nunca é demais voltarmos à leitura deste texto. É um texto difícil. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 3 e 4. Temos que ler os dois para entendermos texto dentro do seu contexto. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Eu chamo a atenção aqui do dragão, que fala o próprio Satanás.
Já o restante da descrição, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, tem uma explicação ligada à União Europeia que vai ser estabelecida na cidade de Roma, porque a cidade de Roma é a cidade construída em cima de 7 colinas, certo? E interessante que aí nós temos a descrição de 10 chifres. Chifres, na linguagem escatológica, quer dizer governantes, não é? Reis. Então, serão 10 países que vão estar na cabeça da União Europeia para entregar o governo do planeta Terra nas mãos do próprio Satanás. Agora, o que nos chama a atenção aqui é o versículo 4. E a cauda levou após si, e a sua cauda, a cauda de quem? Do dragão. Isso aqui é uma linguagem figurada, não é literal. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Cauda, na linguagem bíblica, quer dizer sedução. Então, a ação de sedução de Satanás levou após si o que? A terça parte das estrelas. Aqui, estrelas, nessa interpretação, não é literal, está falando dos anjos, né? Porque é um dos símbolos ou figuras na Bíblia, né? Na Bíblia, anjos tem a figura também de estrelas. Então, aqui está deixando bem claro. E levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. Essa é uma outra segunda parte da interpretação deste texto, que é realmente muito difícil. Mas vamos resumir para que o irmão Victor entenda e os demais também. Sem dúvida nenhuma, quando Satanás lá atrás seduziu um terço das miríades celestiais, né? Nesse grande grupo de um terço de anjos estavam muitos, e muitos com extremo poder de ação, de habilidades, de autoridade. E tanto que Deus encerrou dentro do abismo alguns desses anjos. Outros estão soltos, né, nos ares, como Efésios 2:2 nos ensina, né, que Satanás é o príncipe e chefe das potestades do ar. Aí é uma outra hierarquia, ou seja, quando os anjos do céu, né, isso é uma teoria ainda não 100% provada, mas pelo menos já temos 80% pelo texto grego, que alguns desses anjos, ou grande parte dos anjos caídos, ou que foram seduzidos por Lúcifer, eles se transformaram em demônios. A palavra demônio, poucos de vocês talvez saibam disso, né? Vale a pena pesquisar. Vem da palavra grega daimonizai, e daimonizai quer dizer destituído de corpos. Aí você vai entender por que naquela manada de porcos, alguém se lembra daquele episódio lá da manada de porcos que Do o Gadareno? isso, o Gadareno endemoniado, né, com várias legiões, pediu para que os demônios que estavam no corpo dele fossem para a manada de porcos. Alguém se lembra? Alguém se lembra disso, desse episódio? Por quê? Porque há uma classe de demônios que, né, tem necessidade, tem uma enorme necessidade de reforçar ou de mostrar o seu poder e a sua existência tomando posse de corpos, né? Então, os demônios, ou a grande parte dos demônios, como vem do grego daimonizai, eles tinham corpos espirituais. É interessante, né, essa declaração corpo espiritual, porque a nossa ideia humana, lógica de corpo é isso aqui, ó. É algo físico, palpável. Mas a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se você tiver um tempinho, dê uma olhadinha. No capítulo 15 de 1 de Coríntios, você vai descobrir que Paulo recebe uma revelação explicando que existem corpos físicos e corpos espirituais. Porque para mim, para você, para nós, o sentido de corpo é algo o quê? Palpável. Mas no sentido bíblico tem o que é palpável na nossa esfera humana e o que é espiritual. Agora, interessante, né? No mundo espiritual se palpa. Muito estranho isso, não é verdade? Quando eu e você tivermos os nossos corpos glorificados, aí nós vamos ter a ideia exata do que é ter um corpo espiritual, que é também palpável. Olha só. Só que é diferente. É um corpo que pode atravessar a matéria. Eu vou ver o fantasma? Não, nós não vamos ver a fantasmas. Nós vamos ter um corpo que vai atravessar simplesmente a matéria, não vai obedecer às leis da física, vai viajar à velocidade da luz.
Digamos, se o irmão Marcos Tavares quiser fazer uma viagem daqui para o Japão, ele vai sem precisar usar avião. Olha só. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, isso é ficção científica? Não. Isso é um fato que nós vamos vivê-lo em própria carne, porque nós vamos ter um corpo glorificado que não vai estar mais sujeito às leis da física e muito menos ao pecado. Irmão Victor, conseguiu entender um pouquinho? Então, estes anjos, sim, eles são parte de uma grande manada, não sei, seria na verdade um terço, não é? Que perderam o seu lugar nos céus, uma parte está encarcerada e outra parte está solta. E a parte que está encarcerada em prisões são de uma hierarquia muito elevada e são altissimamente perigosos, e eles, claro, vão ser soltos nesta parte da tribulação que será a grande tribulação. Agora eu quero passar para vocês na página seguinte, a 25. Aqui que a gente vai ter um esclarecimento bem mais profundo de uma temática difícil, bastante difícil dentro da escatologia. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse? Vamos ler esses textos para que entendamos com bastante clareza. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, e que não haveria mais demora, mais que, tanto que eu sublinhei, preste atenção aí na sua apostila, na página 25 lá em cima, tanto que eu sublinhei, ó, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Uau! Mas que mistério é esse que Deus anunciou aos seus servos, os profetas, de acordo com Apocalipse, capítulo 10, versos 5 ao 7? E aí o apóstolo Paulo responde: qual é esse mistério? Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu já falei isso e quero deixar bem ressaltado isto. Quando que a Bíblia nos orienta? É a Bíblia. Uma coisa é você ouvir uma tese de A, de B, de C e de D. E nós temos ouvido um sem número de avalanches de versões, de ensinos ministrados com a melhor das intenções. Porém, sem uma base física, textual, bíblica, escriturística. E aqui nós temos esta base bíblica, textual, escriturística, que não nos permite fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta interpretação, porque está determinado um tempo. E o que vai acontecer, ó. A última trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. O que esse texto está nos dizendo, meus irmãos? O momento exato do arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja, pelo texto. Alguém está me acompanhando, gente? Ou alguém aqui precisa tomar uma latinha de Red Bull para ficar ligado? Acredito que alguém aqui possa estar enganado, precisa de um latãozinho, né? De 1 litro de Red Bull, né? Eu já não posso fazer isso, né? Senão eu tenho um infarto e aí vocês vão ter que velar o meu corpo rápido. Mas não posso abraçar cafeína nem por brincadeira, né? Às vezes me dá uma vontade, que às vezes eu tenho fico um pouco pesado pelos medicamentos que eu tomo, né? Me dá vontade de tomar um cafezinho com cafeína, mas eu me lembro, não posso fazer isso porque me prejudica o meu coração. Mas veja bem, meus irmãos, o arrebatamento da igreja, então, pelo texto bíblico, se dará no toque da
sétima trombeta, porque está falando a última trombeta. E dentro do cenário escatológico, alguém está me acompanhando? Dentro do cenário escatológico, a menção de trombetas só se encontra neste texto que acabei de ler agora e no outro texto que eu quero refrescar sua memória. Qual é o outro texto? Alguém se lembra? Antes que eu mencione. Só existem 2 textos na Bíblia, fora a menção das 7 trombetas, que falam sobre a última trombeta. 1 Coríntios 15, 12. Não, este é o 1 Coríntios, mas além de 1 Coríntios, tem outro. Tem outro. Eu já Tessalonicenses? falei. Qual seria exatamente? O William já Acho deu, que 4, William se já não me deu a engano. pista. 4,16. Repita, por favor. 4,16? 4,16. Ô, irmã Angélica, bendito seja o nome do Senhor, né? A trombeta não está tocando ao lado da irmã Angélica, mas ela está ligada, ela está ligadíssima. A irmã Angélica, hoje eu estou percebendo que ela está em 440. Vamos lá. 1 de Tessalonicenses, vamos lá, para a gente não esquecer desse texto, que é muito fácil, né, a gente esquecer textos bíblicos. Alguns, né? Não digo todos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Procurem sincronizar, por gentileza. Se quer anotar, anote, porque vai lhe ajudar. Esse texto de 1 de Tessalonicenses 4,16, ele se encaixa perfeitamente em 1 de Coríntios 15:52. É só você acompanhar com atenção a leitura e os detalhes da leitura. Não é apenas ler, é ler e observar os detalhes. Quem está me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Ler uma coisa, agora ler e observar os detalhes é outra coisa totalmente diferente. Quando observamos os detalhes, aí começaremos o quê? A entender o texto e a dar a correta interpretação. Alguém me perguntou, pastor, peraí, então, muita gente tem sido ensinada errado ao longo dos últimos 150 anos. Como assim? Se ensina que sempre será primeiro o arrebatamento da igreja e depois a aparição do anticristo. Sim, senhor. Tem sido ensinado desta maneira por mais de 150 anos. Aí você vai me perguntar, por que disso? Nem eu sei. Nem eu sei. Confesso aos irmãos, quando eu comecei a aprender escatologia há exatamente 50 anos, eu fui aos textos e percebi com toda clareza que o arrebatamento da igreja vai se dar em algum momento do início da tribulação. E não primeiro o arrebatamento para depois dar o início da tribulação. Aí vem aquela coisa, mas então a gente vai passar pela grande tribulação? Não, não. A igreja de Cristo não vai experimentar a grande tribulação. A igreja de Cristo vai ver os primeiros movimentos da tribulação, porque do contrário, a Bíblia cairia em descrédito, cairia em plena contradição em tantos textos que nos ensinam que nós não fomos destinados para a ira, que lá em Isaías 57:1 disse, né, que perece o justo e antes que o mal venha, não é verdade? Os piedosos serão arrebatados e assim por diante. Então a sétima trombeta definitivamente ela vai marcar o arrebatamento da igreja. Agora deixa eu fazer a leitura aqui de Apocalipse 11, 15, 19, porque também é outro texto difícil, bem difícil. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Observe o que vai acontecer. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tu tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar as recompensas aos teus servos, os profetas e os santos, e os que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Observa aqui esse detalhe. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Olha que interessante, no toque da sétima trombeta, que é o momento do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos justos, o céu se abre. Uau! Olha que loucura! E da terra vai ser vista o quê? O santuário, o tabernáculo original que está lá no céu. E mais do que isso, a arca da aliança original, não aquela que é a cópia que foi construída na terra por Moisés, mas a original que está lá nos céus será vista. E diz o texto, para finalizar: e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. Então, os irmãos estão observando que o momento do arrebatamento da igreja vai haver uma espécie de comoção celestial, vai haver um reboliço na esfera celestial e na esfera, vamos dizer assim, física, porque não é apenas o desaparecimento de milhões e milhões de pessoas, vai ter um rebuliço dentro do mundo físico e do mundo espiritual. Vai ser uma coisa horrorífica, porque aqui diz, né? Vai ter terremoto e grande saraivada. Uau! Então, quem ficar, gente, quem ficar vai ver isso a cores e ao vivo e vai ficar realmente horrorizadíssimo. Que Deus tenha de todos nós misericórdia, né? A Bíblia que não dá muitos detalhes, mas acredita-se que vai haver muitas mortes no momento do arrebatamento, porque vai haver terremoto, vai haver saraivada. Então, obviamente, vai haver danos de vidas humanas. Nós queremos passar para o derramamento das taças da ira de Deus, mas queremos aqui abrir um espaço para algum tipo de dúvida ou pergunta que queira ser colocada. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, abordagens, façam agora. Isso aqui é uma temática já difícil, bastante difícil, porque a linguagem ela é muito complexa, ela trabalha com muita linguagem figurada e simbólica, e temos que ter o máximo cuidado para termos a correta interpretação de cada versículo que estamos abordando dentro desta temática. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazê-lo, por gentileza. Na sétima Josevaldo. pode. Josevaldo, depois nossa irmã Angélica, depois se tiver um terceiro, fique na fila, por favor. Josevaldo. Pastor, o senhor acha que as trombetas já começaram a ser tocadas? Não, não. Eu sei que tem teólogos, sobretudo nas redes sociais, que estão se atrevendo, né? Se atrevendo a fazer esse tipo de abordagem. Mas eu sou bem consciente que não. Que não, por quê? Para que as trombetas sejam tocadas, literalmente, tem que haver a manifestação da abertura também dos 7 selos. Lembra-se que eu falei que pelo texto grego, a abertura dos 7 selos e o toque das trombetas, o texto grego dá a ideia do quê? De alternância. Alguém se lembra disso? Ou seja, para um selo, toque de uma trombeta. Um selo, toque da trombeta. Ainda que o texto em português a gente vê como forma linear, direta ou sequencial, que é diferente do derramamento das taças da ira de Deus. Ali vai ser sequencial. 1, 2, 3, 4. Ali vai ser uma atrás da outra. Vai ser uma coisa violenta, agressiva e serão rápidas. Já na questão dos selos e trombetas, ainda temos absoluta convicção que não chegamos nesse momento. Mas vai chegar um momento que não teremos dificuldade em distinguir. E vai ser a questão dos sinais. Vamos fazer uma rápida recapitulação, bem rápido.
Olha só, lá na página 23, a abertura dos selos. O primeiro selo tem que apresentar o quê? A pessoa do anticristo, com a sua excepcional habilidade diplomática para promover a falsa paz mundial. Ele, de momento, está presente? É minha pergunta. O anticristo, de momento, nós sabemos quem ele é? Ele está trabalhando em promover a falsa paz mundial? Não. Então vamos por eliminação. Segundo selo, uma sequência de guerras localizadas em várias partes do globo. Hoje temos a guerra de Rússia e Ucrânia, Israel, Hezbollah e Hamas, outras pequenas guerras localizadas de forma isolada, mas ainda não temos uma sequência. Preste atenção nisso aqui. De guerras localizadas em várias partes do globo. Preste atenção. Isso vai acontecer em um dado momento. Muita gente vai ficar simplesmente assim, ó, opa, o que é isso? Várias, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, vão ser muitas acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do globo. Está acontecendo exatamente isso hoje, agora, sim ou não? Por enquanto, não. Terceiro selo, uma onda avassaladora de fome e gigantesca carestia em todo o planeta. É verdade, temos uma grande onda de fome em muitas partes do planeta Terra. Já temos uma carestia dominando vários países. Se vocês não sabem, Estados Unidos e Europa já estão começando a sofrer problema de carestia e de inflação. Alguém sabia disso ou não? Vamos lá. Estados Unidos e Europa já estão sofrendo problemas de carestia. O governo americano insiste em dizer, você pode pegar qualquer jornal americano e na parte de economia, que a inflação nos Estados Unidos no mês de agosto não chegou nem a 3%. Mentira! A inflação nos Estados Unidos no mês de agosto chegou a 12,75%. E na Europa a 14,80%. Isso é demais, tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Então, já estamos vendo, não é, uma carestia se aproximando não sutilmente, mas escancaradamente, e vai aumentar pior ainda nos próximos meses. A tão temida bolha que está para estourar aqui nos Estados Unidos já está com data e hora marcada. Quando vai ser? Primeiro semestre de 2025. Os economistas europeus já têm essa data, embora os economistas norte-americanos e canadenses negam essa possibilidade, mas os economistas franceses, alemães, italianos, ingleses já estão sabendo, primeiro semestre de 2025 vai estourar a bolha. No pior das hipóteses, ela poderia ser postergada ou empurrada para o segundo semestre de 2025, mas 2025 vai ser um ano super difícil para todo o planeta Terra. Aí temos o quarto selo, uma avalanche de mortes em todo o planeta, resultado de inúmeros cataclismas desencadeados. Se você olhar para o mundo inteiro ao mesmo tempo, temos cataclismas, número de mortes, mas não na proporção que nos menciona o quarto selo. O quinto selo, mártires da tribulação, ainda não, eles não foram mortos, precisam ser primeiro mortos pelo seu testemunho ao Evangelho. Crentes que não participaram do arrebatamento e ímpios que se converteram na tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Então está fora de cogitação. O sexto selo será marcado por catástrofes, início da grande tribulação, aumento do número de mortes e flagelos no planeta. Então, se você analisar a risca em detalhes, selos e trombetas, eles trabalham como sincronizadamente. Então, respondendo a Josevaldo, definitivamente ainda não entramos nem no período dos selos e muito menos das trombetas. Mas, irmãos, fiquem bem tranquilos. Nós estamos chegando. Você pode não imaginar, mas nós estamos muito perto
Quanto tempo, pastor? Não posso dizer, porque eu estaria lançando uma especulação ao ar um pouco indevida e inapropriada. Mas nós estamos perto demais, 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 demais. Que Deus desperte a sua igreja, desperte o seu povo, nos mantenha alertas, mas nós estamos muito perto de nós entrarmos já no início da abertura dos selos e das trombetas, mas não é exatamente agora, neste momento que eu estou falando para vocês. Irmã Angélica, bonjour. Há um período de tempo determinado, pastor, assim, que a escatologia hoje fala, assim, quanto tempo durará as trombetas, A única coisa que temos pela escatologia, a informação mais exata, mais precisa, que o tempo de ocorrência da abertura e realização dos eventos que vão envolver os 7 selos e as 7 trombetas será o tempo de 3 anos e meio, ou de 1.260 dias, ou de 42 meses. Então, anotem aí. Então, selos e trombetas vão acontecer dentro do lapso de 3 anos e meio, que é exatamente a primeira parte da tribulação, tá? Procura ter isso em mente. Selos e trombetas. Todos os eventos que vão envolver a abertura dos 7 selos e das 7 trombetas vão ocorrer na primeira parte da tribulação, isto é, os primeiros 3 anos e meio. Os eventos que vão envolver o derramamento das 7 taças, aí sim vai ser os eventos da grande tribulação, ou seja, a segunda parte dos 3 anos e meio da tribulação. Alguém tem uma outra... esses eventos serão contínuos ou abriu uma trombeta, passou, abriu outra e já acabou os efeitos? É o que eu vou repetir que talvez pela terceira ou quarta vez. O texto em português dá a ideia que seria abrir-se-iam 7 selos e depois da abertura dos 7 selos seriam em seguida tocadas 7 trombetas. É a ideia que traz quando lemos o texto em português. Se vocês analisarem assim a leitura, essa é a ideia que dá. Mas quando você lê o texto grego, não dá essa ideia, é diferente. Por que há essa diferença? Por causa da semântica, da gramática, que não tem como ser traduzida ao pé da letra para a língua portuguesa. Somente há uma tradução no inglês que conseguiu mais ou menos trazer a tradução ao pé da letra e a tradução em alemão de Lutero. Agora, nenhuma tradução que se conheça conseguiu trazer a tradução ao pé da letra como é no grego, mas a tradução do grego é que se dá a ideia de que o primeiro selo aberto poderia dar lugar ao toque de uma primeira trombeta, segundo selo, segunda trombeta, terceiro selo, terceira trombeta, e assim por diante. Não é uma ideia minha, não é uma conjectura minha, é o que nós lemos no texto grego, na versão de Martim Lutero em alemão, é a única tradução que traz essa alternância. Já no caso das taças da Era de Deus, aí sim, elas são sequenciais. Derramada a primeira taça, bum, vem a segunda taça, bum, a terceira taça, bum, e assim por diante. E vai ser algo muito agressivo, ou seja, no derramamento das taças vai ser algo violentíssimo, tanto que muitíssima gente que ainda estava viva vai morrer assim, por atacado de forma avassalante. Então vai ter muito pouca gente que vai sobreviver no período da grande tribulação, ou seja, dos 3 anos e meios finais. Alguma outra pergunta ou dúvida? Vamos lá. Irmã Angélica Freire, abra o seu áudio, por gentileza. Pastor, As duas Angélicas, né? Interessante, né? As duas anjas participando hoje. Isso aqui é histórico, nunca isso aqui aconteceu, né? As duas anjas participando. Irmã Angélica Freire, pode dizer. pastor, quando o senhor disse que a bolha econômica vai explodir, no caso, vai ser mais aqui nos Estados Unidos, essa bolha, ou ela vai ser no mundo inteiro que vai acontecer, no caso, esse negócio da gente ter que... Vai começar aqui. Porque a irmã, se a irmã pesquisar, creio que a irmã tem essa informação, porque nós acompanhamos isso diretamente, né, e diariamente pela mídia,
certo? Mas se a senhora quiser fazer uma pesquisa a fundo, o centro nervoso da economia mundial está onde? Na Europa ou aqui? Aqui nos O Estados que Unidos. vocês opinam? Estados Unidos. Aqui. O Econômico. centro nervoso da economia mundial, nunca procure esquecer isso aqui, ó, está aqui. E está na Bolsa de Valores de Wall Street. Então, acredita-se que a Bolsa de Wall Street vai ter um cracking, uma explosão na Bolsa pior do que aconteceu em 1929. Já ouviram falar que em 1929 a Bolsa de Wall Street, boom, teve um cracking de uma proporção tremenda. Mais de 8.500 empresas em 3 horas faliram. Mais de 25 mil empresários se suicidaram em 3 horas. Foi uma loucura, uma doideira. Então, estourando a Bolsa de Wall Street, quebrando, a economia mundial vai colapsar. O segundo lugar do mundo que vai sofrer esse colapso será a Europa. Todas as bolsas europeias, Londres, Madrid, Milão, Roma, Berlim, vão entrar em colapso. Colapsando todas as bolsas europeias, aí colapsa China. Entra em colapso todas as bolsas da Ásia, incluindo Tóquio, Taiwan, e aí vai ser um efeito dominó. Aí arrebenta com o quê? Com a África, Oceania, e acredita-se, pelos cálculos econômicos, porque os economistas já têm uma projeção dessa onda expansiva. O último lugar do planeta Terra, você vai achar engraçado, que vai sofrer o efeito da bolha, acredita, adivinhe, o Brasil. Brasil vai ser o último. Vai ser o último. Tudo vai começar aqui, aí repercute diretamente na Europa. A Europa estoura toda a Ásia. A Ásia se repercute na África, Oceania e termina na América Latina e finaliza dentro da República Federativa do Brasil. Por estranho que pareça, o Brasil já está se preparando para esta bolha. Por essa razão, claro, o Brasil vai sofrer os efeitos da bolha, mas, por incrível que pareça, com toda a bagunça da política brasileira, só você acompanhar com atenção. Parece que o que estou dizendo não tem muito sentido assim nos seus ouvidos, mas se você pesquisar a fundo, os economistas brasileiros já estão se preparando há 2 anos e 3 meses para esta bolha. E por isso o Brasil vai ser o último país a receber um impacto, mas todos vão ser afetados, se ninguém vai ficar fora. Mas o Brasil vai ser o último, ou seja, vamos dizer que vão passar alguns meses, o planeta inteiro vai estar em rebuliço, em rebordosa, vai estar um caos. E meses depois, provavelmente 3, 4, 5 meses, aí o Brasil vai ser alvo dos efeitos desta bolha. Mas ela vai ser catastrófica, ela vai afundar a economia dos Estados Unidos, porque isso é profético. A economia americana tem que afundar, para que lá na frente a economia da União Europeia se levante, não é verdade? Alavancada pelo poder do anticristo. E o anticristo alavancando a economia europeia, claro, ele vai ter o governo mundial à sua mercê. E ele precisa governar o planeta Terra com as três linhas bem unificadas: a economia, a política e a religião. Está me acompanhando? Então não faz sentido o planeta quebrado economicamente. Ele vai levantar das cinzas a economia mundial, porque ele tem interesse em ter a economia equilibrada, a política equilibrada e a religião equilibrada, igualzinho como era no tempo do Império Romano, lá no passado. Os imperadores romanos foram bem-sucedidos porque eles tinham o equilíbrio da economia, de todo o dinheiro que corria no Império Romano, eles tinham o domínio e o equilíbrio da política. Eram só um imperador que governava sobre todas as províncias romanas, e eles tinham o equilíbrio da religião, que era o paganismo, a religião que dominava todo o Império Romano, com exceção de Constantino em 313, que decidiu paganizar em parte um grupo de cristãos, aí uniu a igreja ao Estado. Não sei se eu consegui responder a nossa Isso aí irmã. já pode designar o início de tudo. Quando Sim, essa sim. bolha se estourar,
E no caso nós, que somos brasileiros, nós permaneceria aqui ou volta para o Brasil? Eu parto de um princípio de analogia. Vamos partir porque a Bíblia ela pode ser entendida e explicada em cima de princípios de analogias. Me acompanhe, eu creio que eu já fiz essa analogia aqui, acredito que vocês se lembram ou vão se lembrar agora. Quando as pragas caíram sobre o Egito, se lembram quando as 10 pragas caíram sobre o Egito? Quem se lembra, gente? Isto. Aonde estavam os israelitas? Aonde estavam os israelitas? A minha pergunta. No Egito. Quando as 10 pragas, Egito. bum, estavam no Egito. Mas em que parte do Egito? Espalhados em todo o Egito ou estavam em algum lugar especificamente protegidos no Egito? Separados. Perfeito. Então- Evaldo, né? Evaldo, estão rimando. O Evaldo já jogou, estavam separados. Mas exatamente aonde estavam esse grupo? Gozan, alguma coisa assim? Eles estavam na terra de Gósen. Gosta. Terra de Goshen. Goshen ou Gósen? Se você pegar um mapa bíblico, pode ser lá no finzinho da sua Bíblia, você possa ter um mapa desses, você vai encontrar lá o mapa do Antigo Egito. E a terra de Gósen estava onde? Na parte geográfica que chamamos de norte, mas na geografia bíblica é chamada de Baixo Egito, aonde desembocava o delta do Nilo, ou seja, aonde o rio Nilo desembocava para dentro do mar Mediterrâneo. 3.600.000 israelitas estavam ali. Não sei se alguns de vocês já perceberam, preste atenção comigo, isso aqui é analogia, e aí você pode explicar facilmente isso. Quando as 10 pragas caíram sobre todo o Egito, a minha pergunta, se você se lembra da leitura, da narrativa das 10 pragas, no que eu leio, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante, alguém já percebeu que ali não é mencionado nenhum tipo de dano ou prejuízo a nenhum hebreu, a nenhum israelita? Alguém já percebeu isso? Ou não? Só o Evaldo que percebeu? Meu pai. Né? Gente, vamos ler sobre as pragas. Mas não entra essa questão aí que até que aqueles que não passaram sangue nos portais não foram atingidos? Não, Mesmo sendo. vamos olhar as 10 pragas no seu todo. O irmão está olhando a 10ª. Vamos olhar as 10 no seu panorama completo. Me acompanha, irmão Victor? O irmão está mencionando somente a 10ª, mas eu estou mencionando o contexto das 10 ao mesmo tempo. A minha pergunta é: na ocorrência de cada uma das 10 pragas, lemos na Bíblia alguma família hebreia sendo prejudicada, danificada ou afetada? Sim ou não? Não. Não. Nenhuma. Nenhuma. Se você tem dúvida, vai lá na narrativa das 10 pragas. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta, quinta, sexta, sétima. Claro, como o irmão Vitor acabou de mencionar, a que mais nos chama a atenção é a última, a 10ª, porque ela foi muito paramentosa, ou seja, muito cheia de detalhes, não é verdade? Sangue nas portas, nos umbrais, sacrifício de uma ovelha por família, comer ervas amargas e assim por diante. Então, a 10ª de todas é a que mais nos chama a atenção, porque ela é muito rebuscada de detalhes. Mas dá uma olhada na 9ª, na 8ª, na 7ª, na 6ª, na 5ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª, na 1ª. Nenhuma delas, repito, afetou a pessoa dos hebreus, do povo de Israel, porque o povo de Israel estava protegido no norte do Egito, na terra de Gósen. Assim acontecerá por analogia, irmãos, porque a Bíblia ela pode ser e deve ser interpretada também por analogia com a igreja na terra. A igreja vai ver os primeiros movimentos da tribulação, que venham as catástrofes e cataclismas, que venha a bolha, que está sendo temida por todos, e você pode ter toda a razão de estar temendo. Mas diz lá o Salmo 91 que nenhuma peste
atingiria a sua tenda, ou seja, nenhum mal vai alcançar a nossa casa, a nossa família. Agora, vamos lá em Malaquias, o livro do profeta Malaquias, que está dentro de um contexto escatológico que poucos leem e poucos conseguem interpretar corretamente. E eu aqui não estou forçando a interpretação do texto, eu estou aqui apresentando o texto. Malaquias, capítulo 3, versículo 17 e 18. A maioria, e eu falo com muito respeito, gente, muito respeito, a maioria dos pastores são experts em interpretar e ensinar Malaquias 3:10 sobre os dízimos. Não é errado, mas eles só ficam em cima disso, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10. Tem outros textos no Antigo Testamento que você pode usar para explicar sobre dízimos e ofertas, mas a maioria só fica concentrada nisso. Mas se esquecem do conteúdo escatológico que tem o livro do profeta Malaquias, que é um livro riquíssimo. E se esquecem dos versos 17 e 18. Alguém pode abrir comigo? Malaquias 3, 17 e 18. Esses versículos são pouco lidos, pouco estudados e, pior, pouco interpretados. Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18. Bom, vamos ler juntos? Vamos lá. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa ao seu filho. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você lê Malaquias no capítulo 3, a partir do versículo 12, vai lendo. Malaquias 3 começa no 12. Começa a ler. Esquece o 10, porque o 10 já está sendo muito explorado na questão de dízimos e ofertas. Mas se você começa a ler do 12 até o 18, você vai descobrir que é um evento escatológico que se encaixa perfeitamente para os dias que já estamos vivendo e que ainda viveremos, que vão precipitar para o início da tribulação. Em outras palavras, Deus aqui dá uma promessa de proteger o seu tesouro, não é? Eles serão meus, diz o 3,17. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. E o verso 18 confirma, naquele dia se verá que a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Opa! Em outras palavras, irmãos, aí Deus vai testar quem realmente tem lutado para ser fiel e aqueles que estão aí sem querer nenhum compromisso com ele. Alguém está me entendendo, gente? Deus dá promessas, ele vai proteger o seu povo fiel. Deus não é infiel. Nós, homens, seres humanos, somos infiéis. Somos infiéis. Mas ele prometeu que ele continuará sendo fiel. Mas a parte dessa fidelidade de Deus, nesse caso, porque aqui se trata de uma promessa condicional, depende da nossa fidelidade. Alguém está me entendendo, gente? A Bíblia tem promessas incondicionais, mas aqui é uma condição. Para Deus me proteger com a sua fidelidade, eu tenho que me esforçar, ainda que eu não consiga de todo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso aqui, ó, e mostrar a ele, Senhor, eu estou me esforçando para te ser fiel. Os dias vão ser maus, mas eu creio que a minha casa, a despeito da bolha, de tantas bolhas que possam acontecer no planeta Terra, a minha casa por ti será preservada, protegida, abençoada. E aí se cumprirá na minha casa, na minha família, não é? Que nós somos justos, que nós a ti servimos. Aleluia! Quem crê nisso, gente? Que Deus poupa os fiéis. Então vamos lutar, povo de Deus. Vamos lutar para sermos fiéis, ainda que você não consiga chegar no nível que Deus quer, que Deus sabe as nossas enormes limitações, as nossas enormes dificuldades. Mas Deus quer ver o que é esforço. E hoje, irmãos, com todo respeito, está se vendo muito pouco esforço
E temos que empenhar esforço e pedir o quê? Senhor, usa de misericórdia para conosco, nos ajuda com a tua graça, porque, irmão, se a gente for olhar por nós mesmos, até no arrebatamento a gente não tem nenhuma possibilidade de subir. E se a gente for subir, é por graça e misericórdia. Não é porque eu e você sejamos bonzinhos, estamos indo à igreja de segunda a domingo, estamos, fiéis no dízimos e nas ofertas, não tem nada a ver, irmãos. Tudo isso é coisa de servo inútil. Então, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Então vamos fazer isso aqui, arregaçar a manga, sua mesma camiseta. Deus quer nos ver nos esforçando. E aquilo que eu e você não podemos, Ele vai poder por nós, com a sua graça. Amém? Vamos lá, mais uma pergunta, temos mais 10 minutinhos, vamos terminar em 10 minutos. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Não sei se eu consegui alcançar a dúvida da nossa irmã Angélica. Se eu não alcancei, a gente vai continuar desdobrando até chegar no denominador comum. Nenhuma pergunta mais? Então vamos prosseguir então. Pastor, peraí, o senhor, eu de novo, pastor. O senhor Vamos lá, que disse vamos lá. Isso aqui, Agora- é como disse um dos alunos, né? Estamos estudando sem pressa alguma. Uma coisa é estudar dentro de uma igreja com tempo marcado, embora aqui também tenhamos tempo marcado, mas aqui não pode ficar nenhum tipo de dúvida. Por isso que estamos gastando 15 aulas para enxugar ao máximo essa matéria. Sim, continue. O senhor disse que agora no em novembro nós temos eleição, né? E que tudo indica que o senhor Donald Trump, né, se eleja. Aí, numa das aulas, o senhor disse que nós teríamos 365 dias de prosperidade e depois aconteceria a explosão da bolha, alguma coisa assim, não foi? Existem muitas possibilidades que isso aconteça. A gente está trabalhando com projeções que os economistas estão procurando colocá-las como aproximações. Não são dados 100% exatos, mas são mais de 65%. Agora, nós temos que contemplar dois quadros e temos na frente, preste atenção, dois panoramas que devem ser considerados. Independente desses dois panoramas, a América vai naufragar. Não tem jeito. É tudo uma questão agora de tempo. Qual é o segundo panorama? O primeiro panorama, a nossa irmã Angélica acabou de falar agora. Agora, tem um primeiro panorama que a maioria não estava até um tempo atrás contemplando. Qual é esse outro panorama que a maioria não estava contemplando? A vitória da senhora Kamala Harris. What? Yep. Já está se contemplando esse panorama, que vai ser mais desastroso ainda para os Estados Unidos. O Trump seguraria por um tempo o caos que vai vir, não tem jeito, gente, vai vir sobre o país, vai vir sobre a nação, ou em 1 ano, ou em 2 anos, ou em 3 anos, ou em 4 anos, mas o caos vai vir. Agora, o Partido Democrata sendo confirmado como continuidade, aí o caos vai ser muito mais rápido. Muito mais rápido. Dizer exatamente o tempo é quase impossível. Aí nós temos que nos encomendar, nos entregar aos cuidados de Deus. Ou seja, mais do que nunca temos que estar orando para que Deus tenha misericórdia dos Estados Unidos, porque isso é um fato. O juízo de Deus vai cair sobre essa nação. David Wilkerson, um pastor americano, há vários anos, meses antes de sua morte, ele profetizou isso. E está dentro de um livro chamado The Vision, A Visão. Se você nunca viu esse livro, né, tem no Amazon, se não me engano, em português, espanhol e inglês. Né? Já li esse livro várias vezes e muita coisa que Deus deu ao pastor David Wilkerson, A Visão, ou The Vision, ou La Visión, em espanhol, já se cumpriu. Inclusive, Deus deu a ele a visão do primeiro mandato de Donald Trump. Tal qual ele viu, tal qual ao pé da letra aconteceu. Eu vou encontrar o livro e vou postar para vocês no Amazon. Eu tenho esse livro que me deram de presente há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Ele é um livro muito forte e é um homem de Deus. Eu conheci pessoalmente o pastor David Wilkerson, né, de uma igreja lá no Times Square, em New York City, certo? Um homem de Deus, e eu estive lá quando ele esteve há 3 meses do seu falecimento. E quando ele faleceu, claro, foi um choque
para toda a comunidade evangélica dos Estados Unidos que tinham ele por muito respeito. Então, irmã Angélica e irmãos, nós estamos à beira de um caos, seja com Trump no poder, seja com Kamala Harris, não será evitado o caos, né, a confusão que se precipitará os Estados Unidos da América. Já estava profetizado já há muitos anos que o juízo de Deus vai cair sobre essa nação, porque também, repito, o centro da economia mundial precisa naufragar para se levantar uma outra superpotência econômica, que será a União Europeia, e ela vai estar no controle completo do anticristo. Outra perguntinha? Outra dúvida? Vamos lá, Josivaldo. Não podemos deixar nada passado em sujo. Vamos passar tudo a limpo. Pastor, o senhor acredita que a sétima trombeta acontecerá depois dos 3 anos e meio do início da tribulação, ou isso vai acontecer um pouco antes? Lendo muito apuradamente o texto grego, a visão que dá, posso estar equivocado, por isso que eu não posso fazer afirmações, mas dá a entender que poderia acontecer um pouco antes do fechamento dos 3 anos e meio. Poderia ser em torno de 2 anos, 2 anos e meio, mas eu não me atrevo a dizer que seria dentro do tempo justo de 3 anos e meio. Eu não tenho esse atrevimento. Eu sei que tem alguns pastores, teólogos, escatólogos que se atrevem a dar uma data exata, e eu já não me atrevo, mas olhando pelo andar dos acontecimentos e pela sequência alternada entre trombetas e selos, poderia acontecer isso num lapso curto, né, de 2 anos a 2 anos e meio. Não consigo ver mais do que isso, né? O que ficaria, digamos, 1 ano e meio para frente para fechar os 3 anos e meio, aí entrariam, né, os eventos, né, que o próprio texto de Apocalipse fala com detalhes sobre o que vai acontecer dentro dos eventos da abertura dos 7 selos e do toque das 7 trombetas. Mais uma outra pergunta para a gente fechar essa parte, para a gente, então, nos próximos 5 minutos, já dar início à segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação. Vamos lá. Não, nenhuma pergunta Alguma mais? outra tipologia, pastor? Porque, exemplo, são 10 pragas, 10 selos, 10 trombetas. Não. Vamos corrigir. O número Eu 10 sei, aí não se aplica. mas há uma tipologia ou só o número 10 ele é representativo no caso? Não. Presta atenção. Todos os números na Bíblia têm um significado não apenas representativo, mas prático. Querem anotar? Se alguém nunca anotou, anote aí. O número 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e é o número do céu. O número 4 é o número da terra, norte, sul, leste, oeste. O número 4 é o número da terra. O número 5 é o número da graça de Deus ou da seleção divina. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia a menção do número 5, está ligada com a graça de Deus ou a seleção divina. O número 6 é o número do homem ou da fraqueza humana. O número 6 é o número do homem ou da fraqueza humana, ou da debilidade humana. O número 7 é o número da perfeição, que é o somatório de 3, que é o céu, né, que é Deus, e o 4, que é terra. Então, 3 mais 4 resulta o quê? Na perfeição, que aponta para Deus. O número 8 é o número da ressurreição, ou dos novos começos. Número 8 é o número da ressurreição ou dos novos começos. O número 9 é o número das manifestações do Espírito. Anote, não é o número dos dons espirituais. Tem aí um ensino bem curioso que bate muito na tecla. Os dons espirituais são 9. Não são 9.
As manifestações do Espírito, sim, são 9, de acordo com 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao 10. E o número 10? O número 10 é o número das coisas completas. Todas as vezes que lemos na Bíblia 10, está ligado a algo completo, algo que Deus desejou colocar completo. O número 11 é o número da rebeldia. 11 é o número da rebeldia. 12 é o número do governo perfeito. 12 é o número do governo perfeito, ou do pacto, ou da aliança perfeita. Por isso, 12 tribos, os 12 filhos de Jacó e assim por diante. O 13 é o número de Satanás. Olha que interessante. E aí vai. 40 é o número da prova ou do teste. 70 é o número da sabedoria ou o número do bom juízo. Eu vou recomendar para vocês um bom livro chamado Números da Bíblia, do pastor Abraão de Almeida. Eu vou buscar aqui na minha biblioteca, eu vou postar a capa, e aí se vocês puderem adquiri-lo, né? Estava algum tempo atrás disponível no Amazon, um livro de 70, 80 páginas, excelente, muito bom, os números da Bíblia. Isso ajuda muito ao estudante da simbologia e da tipologia bíblica. Perfeito? Eu acho que não vai dar hoje para a gente entrar na grande tribulação, né? Então vamos deixar para não ficar muito extenso. Próxima aula, então vamos entrar no derramamento das taças da ira de Deus. Então, próxima aula, vamos entrar no derramamento das taças da ira de Deus. Elas sim serão sequenciais, já adiantamos, vai ser uma após outra. Elas vão ser altamente destrutivas, vão arrasar o planeta Terra e exterminar mais de 75% dos que estiverem vivos ainda dentro da grande tribulação, ok? Então, próxima aula, permitindo Deus, estaremos falando, né, da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Aí nós vamos falar sobre as 2 testemunhas, não é, que vão estar pregando na primeira parte, como já estamos falando, né, e elas vão ser mortas no início da grande tribulação, né, no finalzinho dos 3 anos e meio. Elas vão ser mortas, seus corpos vão ser expostos na praça central de Jerusalém, o poder de Deus vai vir sobre elas, elas vão ressuscitar, vão para o céu. Vai haver um terremoto sobre Jerusalém. O anticristo finalmente entra no templo de Jerusalém, sacrifica uma porca lá dentro do local santíssimo, né? No Santo dos Santos do templo, e aí começa a grande perseguição do anticristo aos 144 mil judeus que estarão pregando também o evangelho do reino. Gente, paramos por aqui, são 10h05, não podemos prosseguir, então próxima aula, anote aí. Vamos estudar sobre as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus é muita coisa, gente. Parece que é pouquinho, mas é muita coisa. Vai ser um momento angustiante que o planeta Terra vai passar e que Deus, repito, nos ajude a não estar em nenhum dos 2 momentos, nem na primeira, nem na segunda parte. A gente já está longe, desfrutando da proteção, da alegria de estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. 2 últimas perguntas para fecharmos a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida no ar, você tem agora o direito e a oportunidade de jogar aí a sua pergunta ou a sua dúvida. Só 2, para fechar. Olha o silêncio. Se houve até uma mosca dando voltinha, ó. Ninguém? Perfeito. Eu vi alguém gesticulando ali, mas eu acredito que é somente está se abanando do calor. Perfeito, meus irmãos. Eu agradeço a presença de todos que puderam estar hoje aqui à noite, com a graça de Deus. Estejam, então, preparados para a próxima aula. A próxima aula vai ser bastante elétrica, porque os eventos que nós vamos estudar são eventos que, geralmente, a maioria das escolas teológicas tem dificuldade em trabalhar com os detalhes com os quais nós vamos trabalhar, né, e mostrando projeções de coisas que já estão acontecendo, que vão se precipitar
para dentro desta parte da grande tribulação, né? Vou mostrar para vocês na próxima aula que estamos vivendo já alguns episódios muito curiosos de situações que vão se desenvolvendo e vão desembocar exatamente dentro da grande tribulação, provando que nós estamos muitíssimo perto da manifestação do anticristo e do arrebatamento da igreja. Irmão Marcos, muito obrigado pela sua presença. Irmã Angélica Freire, Deus abençoe. Irmão Evaldo, irmão Vitor, que chegou lá agora, estava ali no volante. Irmão Vitor é mais rápido que o Batman e Robin, né? Estava lá no volante, agora já está no hotel. É de uma velocidade. Eu tenho que aprender a ser parecido com o irmão. Talvez se eu Mas eu trabalhasse com a sua... tava chegando mesmo, eu tava no semáforo ali, por isso que eu falei, Meu agora eu entro. Deus, olha, a sua habilidade me assombra. Eu acho que na minha idade, eu não consigo ter a sua habilidade. Se eu tivesse a sua idade, eu acho que eu acredito que eu tentaria fazer a sua profissão, né? Eu seguir a sua profissão. Mas Deus lhe abençoe e continue abençoando o seu ânimo, a sua garra e a sua dedicação. Irmã Angélica, Deus abençoe. Josevaldo, sempre bom ter a sua presença em nosso meio. William. Irmã Aline, que por alguma razão, né, creio que com alguma dificuldade teve seu vídeo apagado, e o Orsino, que infelizmente tem problemas ali no seu aparelho, né? Nunca vimos o rostinho do Orsino. Vamos ver, até o final do curso a gente consegue ver o rostinho do Orsino. Vocês vão ver que ele é bonito no mundo. É um moreno bonito. Eu não vou postar aqui uma foto dele, né, que aí seria antiético, né? Mas se for necessário, até eu posto uma foto do Orsino para todo mundo saber que, ó, esse rapaz bonito aí é o Orsino Siqueira, que até agora não pôde aparecer por questões técnicas. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir que o nosso irmão Evaldo nos leve a Deus uma palavra de oração, agradecendo. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Você, aluno que já fez o pagamento deste mês de setembro, né? Alguns já fizeram, eu quero agradecer de coração. E se ainda não fez, até o dia 30 de setembro está de bom tamanho, tá bom? Muito obrigado, Deus nos abençoe, irmão Evaldo, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graça por mais um dia, te dar graça, Senhor, por esse privilégio que nós temos que estudar a tua palavra, como Aleluia. também, Senhor, nós pedimos nessa noite, se há algo que tem nos atrapalhado a levar uma vida mais santa, Senhor, que esteja nos visitando, nos perdoando, nos Sim, meu também, Deus. Senhor, nos direcionando, Senhor, porque o nosso desejo é estar contigo, Senhor. Por isso, nos perdoa nossas fraquezas, aumenta a nossa fé, como também oramos para o pastor, a sua família, a sua casa, para que ambos tenham saúde, Senhor, que eles possam continuar com esta obra que é ensinar, Senhor, onde que temos visto, assim, poucas igrejas Senhor, com esse interesse de ensinar a tua palavra. Por isso nós oramos por ele, continue dando forças para ele, como também Sim, meu sabedoria. Deus. Dá-nos um final de semana abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, 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 seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É e necessário que eu ele diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, ó. Beijão no coração de cada um de vocês. Boa noite de quinta-feira. Excelente fim de semana, abençoada semana, e voltamos juntos aqui próxima quinta-feira, dia 19 de setembro, se Deus quiser. Muito obrigado. Deus os abençoe, a paz do Senhor a todos. Durmam com os anjos e com os arcanjos. Muito obrigado. Paz do Senhor.